Olá, como fazer furos em peças de concreto armado sem problemas estruturais? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre os furos é que existem posições para esses furos, certo? Muitas vezes eles vão gerar restrições grandes na estrutura. O que seria isso? Bom, primeira coisa, a gente pode pegar a norma 618, certo? A norma 618 fala sobre furos e aberturas, certo? E ela tem algumas regras onde que se a gente seguir, a gente nem precisa fazer um dimensionamento da seção, ou seja, eu não preciso colocar aço adicional, não preciso reforçar nada, eu posso só chegar lá e furar uma viga, por exemplo, sem problemas, tá? Desde que a gente tenha algumas regras seguidas. Primeiro, bom, o furo tem que ser em uma zona de tração, certo? Em uma distância no mínimo de 2H em uma face de apoio. Ou seja, eu tenho uma viga, certo? Imagina que eu tenho 40 de altura, certo? Uma viga de 40 de altura, eu não posso fazer um furo. O furo tem que estar pelo menos a 80 centímetros de distância do pilar, certo? Porque se eu colocar mais próximo que isso, pode gerar problemas, né? Por quê? Bom, uma viga, ela tem a maior força cortante próximo aos apoios. Então, digamos a proteção pilar, próximo aqui, vai ter uma força cortante elevada, certo? E essa força cortante é resistida por um mecanismo de biela e tirante, basicamente assim, certo? Onde próximo ao apoio, onde são os maiores esforços, certo? Então, eu não quero um ponto, é porque todas as diagonais aqui, ó, se um furo acontecer próximo a alguma das diagonais, imaginando que sim, em rosa que seja o aço, certo? Então, se tiver um furo próximo ao diagonal, vai enfraquecer essa diagonal. Então, eu não posso fazer um furo onde eu tenho eu tenho um pilar próximo, eu tenho uma carga de constante elevada, certo? Isso é a primeira regra, certo? Um furo tem que ter no máximo 12 centímetros, então não dá para passar um cano de 200 numa viga sem dimensionar isso, certo? E no máximo aí um terço da altura, então vigas baixas, furos pequenos, tá? Então isso é outra regra, certo? E a distância entre os furos, né? 2H. Então, eu tenho que ter do pilar até o furo 80 centímetros, digamos para uma viga de 40. E entre furos eu também tenho que ter essa mesma distância, ou seja, eu não posso fazer um furo aqui e 10 centímetros para lá fazer outro furo, não. Eu tenho que ter essa distância também. Por quê? Porque próximo ao furo vai ter um acúmulo de tensões, certo? Se eu seguir essas regras, vai ser um acúmulo pequeno, mas se eu não seguir, vai dar uma armadura considerável, certo? E eu tenho que garantir o comprimento, eu não posso, eu tenho que garantir inclusive dentro da peça, né? Então, se eu tenho uma viga, por exemplo, que eu tenho 3 centímetros de comprimento, e eu tenho estribo e mais um vergalhão instalado de 10 milímetros, e aí eu gastei 15 milímetros, eu tenho que ter também para cima mais 3 centímetros. Então, eu teria que ter o furo pelo menos a 7 centímetros e meio de altura, certo? Isso é uma regra básica para viga, certo? Então, ele tem algumas regras específicas também para lajes, né? Então, para lajes, se eu tenho uma laje maciça, por exemplo, eu posso não fazer uma verificação, desde que seja um furo com no máximo 10% do vão, certo? Que esteja dentro do centro da laje, ou seja, a pelo menos 25%, né, de distância até a borda, certo? Se ficar mais próximo da borda, eu tenho que dimensionar, certo? Então, se eu tenho um furo, por exemplo, uma laje de 4x4, desde que ela esteja a mais de 1 metro de todas as vigas, eu posso fazer um furo de até 40x40, certo? Então, essa é a regra que a gente tem para as lajes maciças, certo? Para lajes triçadas a gente tem uma regra especial, né? Que na verdade não existe esse dimensionamento em si, mas a gente tem uma regra que a gente pode seguir, é o quê? Bom, a gente pode furar à vontade o enchimento. Para lajes treliçadas, então, a gente pode, por exemplo, vir aqui, imagina que seja uma planta, certo? E eu preciso fazer um furo nessa laje, certo? Imagina um furo pequeno, por exemplo, um furo de um banheiro, não, um furo de máximo aí, diâmetro de 100, né? Então, um raio de 50 centímetros. Bom, posso fazer um furo aqui sem problemas, né? Longe das treliças, né? Então, eu posso fazer isso. Ah, mas eu preciso fazer um furo para um furo maior, por exemplo, um furo de um alçapão, certo? Vamos imaginar que eu tenho que fazer um furo de 60 por 60 numa laje, certo? E essa laje aqui, ela tem um intereixo de 50, tá? Então não tem como fazer um furo de 60 por 60 para um alçapão sem cortar uma laje, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho que fazer um furo aqui de um alçapão, se digamos que seja próximo a essa região aqui, ou, digamos, sei lá, meio metro para cá, tá? Mas eu tenho que fazer um furo nessa região. Como que eu posso fazer isso? Bom, eu não posso simplesmente fazer isso, certo? Porque se eu fizer assim, eu vou arrebentar a minha vigota. Essa vigota aqui não vai ter sentido nenhum, ela vai estar aqui, vai ter uma treliça vindo aqui que para do nada,
e aqui vai cair, certo? Então, como que eu poderia resolver a situação? Uma coisa muito simples que a gente pode fazer é, a gente pode passar uma treliça, digamos, uma treliça, um outro apoio, ou alguma peça aqui, digamos, uma viga chata, nesse sentido aqui, certo? Então, uma viga chata aqui, ok? Uma viga chata aqui e lá do outro lado, outra viga chata. Tá, funciona, mas aí vai sobrecarregar essas vigotas, as vigotas do lado. Sim, então, sempre que você for fazer um furo de no máximo aí 2 vigotas, você pode cortar aqui, certo? E posicionar uma vigota adicional aqui, certo? Posicionar uma vigota adicional aqui. Ah, mas fica muito caro. Sim, se você não quer uma coisa cara, não faz o furo, é mais fácil, tá? Mas se você for fazer o furo, tem que ter uma maneira assim, certo? E aí permite um furo de, digamos, até 2 vigotas de espessura. Então eu poderia fazer esse furo, digamos, de 1 metro aqui, sem problemas, tá? Por quê? Porque a resistência que estaria nessa treliça aqui veio para 2 treliças. Então eu não vou ter um problema nem de acúmulo de cargas, né? Porque eu vou ter essa viga aqui para distribuir esses esforços, certo? E tendo 2 treliças adicionais, elas vão receber essas cargas, beleza? Então entendido isso aqui para laje treliçada também. Agora, voltando para as vigas, certo? Uma coisa que é falado é que o furo deve estar numa zona de tração, certo? O que seria uma zona de tração? Bom, seria uma região onde o concreto não está solicitado a compressão, certo? E, digamos, essa é num vão positivo abaixo da linha neutra, certo? O que não é no apoio, certo? Muitas pessoas pensam, é uma linha neutra, não é no centro, desculpe, certo? Então, imagina que eu tenho uma viga aqui de 4 metros com 40, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Basicamente, esse aqui é o eixo geométrico dessa peça. Significa que eu tenho que furar do eixo para baixo? Não, certo? Significa que eu tenho que furar numa zona de tração. Ah, mas eu não sei a zona de tração. Bom, se eu precisar saber de um dimensionamento, você vai ter que descobrir qual é a zona de tração exata da peça. Vamos imaginar que se dimensiona isso basicamente como? Você pega a área de aço, certo? Calcula a resistência dessa área e calcula uma área equivalente de concreto, certo? E aí tem que ser baixo essa linha, tá? Mas isso não necessariamente vai estar aqui. Se for uma viga pouco solicitada, eu poderia, digamos, por exemplo, se eu quiser fazer um furo aqui próximo do centro, eu poderia, sem problemas nenhum, fazer um furo aqui, certo? Digamos, um furo de 100 de diâmetro, poderia fazer aqui. Se for uma viga bem pouco solicitada, pode ter até aqui em cima esse furo sem problemas, desde que seja uma região tracionada, certo? Então você tem que saber, pelo menos ter uma ideia de como que está solicitada a sua viga, certo? E isso é uma questão. Agora tem outra questão. Inclusive isso eu já utilizei em uma peça, né? Então, imagina que isso aqui agora seja uma viga pré-moldada, certo? Eu tenho um console aqui, então eu vou desenhar aqui. Então tem um pilar que vem aqui, certo? Tem um pilar aqui, certo? Eu tenho um console aqui desse pilar, certo? Tem um console aqui do pilar, ok? Só um desenho genérico do console, certo? E desse pilar, tá? E lá do outro lado eu tenho a mesma coisa, certo? Eu posso fazer um furo onde nessa peça? Bom, aqui a gente tem uma questão. A gente não necessariamente está proibido de fazer furos próximos aos apoios. Por quê? Bom, vamos desenhar o mecanismo de biela tirante aqui, certo? Então, a primeira coisa, já puxar em vermelho aqui, eu tenho um tirante dessa peça. Então, seria a minha armadura longitudinal dessa peça, tá? Digamos aqui, ó, minha armadura inferior, certo? E eu vou ter bielas, certo? Imagino que seja do centro aqui, desse centro do apoio aqui, né? Vai ter a primeira biela. Então, eu vou ter uma biela nesse sentido aqui, certo? Então, digamos, uma biela aqui, certo? E devo ter bielas cada, digamos, 15 centímetros aqui, várias bielas aqui, que são as bielas da peça, tá? Então, colocando, sei lá, 10 colunas aqui e um row apenas, certo? Cada ponto 15 aqui, tá? Só imaginando que eu tenho um mecanismo de treliça, vai acontecer algo assim, certo? Então, assim, certo? Vai ser basicamente o mecanismo de treliça que eu vou ter, certo? Conforme chegando mais perto do centro, vai ser maior, certo? E eu vou ter os estribos aqui, normal. Isso aqui é o mecanismo de treliça normal. A questão é, nem todas as peças vão estar solicitadas, certo? Vai ter uma parte da treliça que não vai estar solicitada, dessa treliça teórica, né? Que é uma viga, mas na verdade ela funciona como uma treliça. Então vai ter basicamente esse efeito aqui, certo? E esse efeito aqui é bem interessante, inclusive ele funciona de maneira similar a uma viga de concreto armado, desde que ela realmente esteja bem apoiada, que é muito raro, tá? Mas, imagina essa viga aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Esse seria o gráfico de esforços na minha peça, certo? Imagina que em azul eu tenha a compressão, certo? Ou seja, o resistido pelo concreto, em vermelho a tração resistida pelos estribos. O que eu vejo aqui de interessante? Eu vejo aqui que vai ter uma pequena parte, né? Mesmo que eu considere mais um apoio aqui na ponta, certo? Eu vou ter uma pequena parte dessa peça onde não vai estar solicitado, que é o quê? Nessa região aqui na ponta, certo? Então, aqui, que é bem próximo do apoio, na verdade, em cima do apoio, você pode fazer um furo
sem problemas, certo? Nesse caso pode fazer por quê? Porque não é um ponto solicitado da estrutura, certo? Por quê? Porque a carga vai estar nessas regiões aqui, certo? No máximo vai vir até aqui. Nessa região aqui não está solicitado. Então, regiões onde não tem solicitação nenhuma também pode ser feito, beleza? Então, isso é outra questão. Agora, isso para vigas e para pilares. Bom, para pilares, a regra mais fácil, tá? O mais fácil a ser seguido é não se faz furo em pilar, tá? Essa é a regra teórica fácil, né? Mas na prática não é tão fácil assim, porque às vezes você vai precisar fazer um furo com pilar por algum motivo ou outro, certo? E aí a gente tem algumas regrinhas específicas, tá? A primeira coisa, a 9062 permite furos em pilares pré-moldados, certo? Só que ela tem regras bem específicas. Por exemplo, ela tem que a espessura mínima da parede é de 7,5 centímetros, tá? Então você não pode pegar um pilar de 15 por 25 e furar, não. Tá? Você tem que ter pelo menos 7,5 centímetros de parede. Ou seja, se você for furar um pilar, tem que ser um pilar robusto, certo? E se for passar água dentro desse furo, 12,5 centímetros, tá? Então tem que ser um pilar bem robusto para poder furar, tá? Isso é uma questão. E aí onde, então ela tem uma outra regra bem específica, né? Que na região do furo deve ser previsto reforço se necessário. Por quê? Porque muitas vezes não é preciso reforço. Tá, peraí, como assim? Como que não é preciso reforço em um pilar? Um pilar não vai estar de uns muito solicitados? Vamos até pensar num pilar, sei lá, um pilar de 25 por 40, pilar de galpão, por exemplo, normal essa seção, certo? Pilar aqui, tá? O que a gente tem de seção nesse pilar? Bom, a gente vai fazer um furo nele, né? A gente tem que seguir aquela regra de 12,5, certo? Então, eu poderia fazer um furo nessa região aqui do pilar, tá? Então, nessa região aqui eu poderia fazer um furo. Porém, vou ter que reforçar com aço se necessário. Por que a norma fala se necessário? Não é sempre necessário reforçar? E aí que tá. Não. Por quê? Porque isso é uma coisa que a 6118 ela seguiu uma regra bem diferente do normal, tá? Que na verdade é uma coisa que quando eu falo parece que faz sentido, na verdade não faz. Que é o que? Bom, é uma coisa que a gente fala assim, o pilar está em compressão, tá? Isso é uma coisa que se fala, né? O pilar fica em compressão, o pilar é em compressão, mas na verdade não, tá? Não necessariamente um pilar está em compressão, certo? Um pilar de um galpão, por exemplo, 9062 é para moldar, então, para moldar trabalha muito mais com galpões, por exemplo. Um pilar que não tem carga axial elevada, muitas vezes não está em compressão, certo? Então, não necessariamente um pilar vai ter as mesmas regras, né? Se ele não tiver em compressão, a gente tem uma questão que o quê? Que vai ter muitos pontos tracionados, certo? E a gente volta para 6118, certo? Ela fala de vigas, certo? Mas uma viga, um pilar, uma coisa assim, o que importa não é o nome da peça, o que importa é as solicitações nela, certo? Então, eu posso tecnicamente fazer um furo numa região tracionada, não importa se é um pilar, se é uma viga, se é uma laje e tudo mais, certo? Desde que eu não fure nenhuma região comprimida, não existe não existe um motivo lógico que deveria ser proibido, certo? A norma proíbe porque a norma 1018 é voltada para prédios. Em prédios, pilares quase sempre estão em compressão, certo? Mas não necessariamente esse é o caso, certo? Se você tem um pilar e ele está sofrendo primariamente tração, você tira aquele concreto tracionado e ele continua funcionando da mesma maneira, certo? Então, imaginando que isso aqui seja um pilar de um galpão, o que eu vou ter? Bom, eu vou ter uma carga, digamos que um lado, a gente tem um trator aqui, então eu vou ter um lado comprimido e o outro lado tracionado e pronto, certo? E do lado comprimido, toda essa região de concreto que vai dar uma resistência elevada e do lado tracionado, o aço vai resistir esses esforços, certo? Muitas vezes nem vai chegar até aqui os esforços de compressão, certo? Porque não são cargas axiais elevadas, geralmente em galpões, por exemplo, certo? Então, se você está trabalhando com um pilar que não tem carga axial elevada, muitas vezes você vai fazer um furo, desde que você faça uma região tracionada, não é problema, tá? Ah, mas não adianta, é um pilar ali que eu tentei, mas é um pilar que está comprimido, sabe, tem uns 80 toneladas em cima desse pilar, e eu tenho que fazer um furo mesmo assim. Tem como fazer? Bom, até tem, tá? Como que a gente poderia fazer? Imagina que eu tenho, sei lá, um pilar de 20 por 80, tá? Então eu tenho um pilar aqui de 20 por 80, certo? E aí eu falei com o engenheiro que está projetando, sei lá, o hidráulico, uma coisa assim, e ele falou, não, eu preciso de um furo nesse pilar, não adianta, eu vou ter que fazer um furo, vou ter que passar um cano ali, não tem como, não tem outro lugar, não dá, tem que fazer um furo. Tem como fazer? Tem, tá? Só que a gente vai ter uma regrinha especial aqui, que é o quê? Bom, eu não posso dimensionar um pilar com 20 por 80 e fazer um furo nele, ok? Mas eu posso dimensionar um pilar de outra seção e fazer um furo nele. Sim, eu posso, certo? Então, o que eu poderia fazer? Bom, eu poderia, imagina que eu
consigo conversar com ele para fazer um furo, digamos, bem na ponta, tá? Então, eu vou fazer um furo aqui, digamos, bem na ponta aqui. Então, ele vai fazer assim, ó. Ele vai pegar 5 centímetros aqui do pilar e vai fazer um furo aqui de, sei lá, 0,2 aqui e 10 centímetros. Então, eu vou fazer um furo de 10 centímetros aqui. O que eu posso fazer? Basicamente, como eu sei que eu tenho uma seção daqui até aqui de 20 por 65, eu posso dimensionar um pilar de 20 por 65. Então, eu dimensiono um pilar assim e ignoro tudo que tem aqui. Ah, mas, ok, funciona. Se for um pilar furo próximo da ponta, funciona nesse caso. Mas se for um pilar, digamos, muito próximo do centro, aí complica. Porque se for de um furo muito próximo do centro, eu não consigo fazer isso. Tem como fazer de outro jeito? Vamos imaginar que eu tenho essa questão aqui, ó. Que eu tenho um furo bem aqui. Tá bem no meio da seção. Bom, posso fazer o quê? Eu posso, nessa região, dimensionar 2 pilares. Tá? Então, eu posso dimensionar um pilar daqui até aqui. Então, de um pilar daqui até aqui. Um pilar daqui até aqui. Como esses pilares aqui, digamos, em todo o andar, eles vão estar conectados, certo? Só na região que tem um furo não. Eu posso imaginar que eles não vão flambar nesse eixo, certo? E dependendo do caso, eu até posso gerar um mecanismo aqui próximo de um virendel, porque ele vai funcionar muito próximo a um pilar aí para um momento setor, certo? Mas essa região aqui eu desconsidero no dimensionamento dessa seção específica. Então eu dimensiono uma pequena seção, certo? Como se fosse 2 pilares de 20 por 35, certo? Eu tenho que mudar os estribos e tudo mais, mas é possível fazer esse furo aqui, certo? Então essa é a regra para pilares. Tá, mas se eu tenho uma obra já está feita e eu não tenho dimensionamento e eu quero furar. Bom, aí tem uma regra muito simples, tá? Você não fura, tá? Ah, mas eu preciso furar. Bom, então o que você faz é, se você não tem dimensionamento, você tem o CREA, tá? E você tem o CREA, significa que você sabe dimensionar. Então você pega papel e caneta e vai ter que dimensionar, tá? Mas não se faz furo onde você não tem o dimensionamento feito e tem a certeza absoluta que tem como, não vai dar problema você furar aquilo ali e vai continuar funcionando perfeitamente, certo? Porque senão, o problema aí pode, se um pilar falhar, é um problema muito grave, certo? Então não é assim furar, só furar e pronto, tá? Isso é uma questão que a gente simplesmente não pode fazer, certo? Só chegar lá e furar, tá? Viga até tem como, né? Uma viga, eu sei que uma região tracionada tem certeza ali, não é difícil encontrar uma região tracionada numa viga, chegando no meio do vão, digamos, metade para baixo, quase sempre está tracionado, é uma questão ali que não é um problema grave a gente fazer um furo numa viga, certo? Agora, fazer um furo em um pilar não é coisa assim fácil, tá? Não tem que planejar isso aqui antes, certo? E se eu estou falando, por exemplo, uma laje treliçada que já está feita a laje pronta e eu preciso fazer um furo, eu teria que reforçar essa região de qualquer maneira por fora, tá? Então eu colocar, sei lá, uma viga extra adicional aqui, uma viga aqui e aí fazer o furo, certo? Então nesse caso também tem essa questão, certo? Ou furar só o enchimento, beleza? Então, furos em peças é aquela regra básica. Só furo não está tracionado. Se for furar em uma região comprimida, até pode, você tem que reforçar essa região comprimida. E aí é problemático porque é muito reforço adicional, é uma complicação desse cálculo e não é recomendado fazer, certo? Até porque se tirar um quadrado, uma viga de 14, certo? Uma viga de 14 de largura, se fazer um furo de 10 nela, você tirou 140 centímetros quadrados dela, certo? Se for uma região comprimida, se você for pensar mesmo, vai ficar 25, tá? Dividido por 100, dividido por 4 vezes 85. A gente está falando de uma resistência, um furo de uma viga de 10 de um furo de 100, né, que vai dar 10 centímetros por 14 de largura, a gente está falando de 21 toneladas, tá? Então, isso aqui colocando em aço, a gente teria que colocar, sei lá, umas 4 barras 12,5 só para fazer um furo, o que é muito aço, certo? Então, geralmente é muito mais fácil a gente não furar em uma região comprimida, a gente só fura uma região tracionada, a gente só fura uma região longe de um apoio, onde tem pouca força cortante. Inclusive, se você vai furar um pilar, é uma coisa interessante você saber também, porque talvez tenha uma força cortante nessa região, certo? E aí a força cortante vai ser distribuída entre os dois pilares, beleza? Então seria isso, até a próxima.